Sejam bem-vindos ao canal do Fast Software Delivery. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar sobre um tema que é como escalar a esteira de CI/CD para aplicações de arquitetura de baixo acoplamento. Esse assunto diz respeito aos desenvolvedores, você que é desenvolvedor de software, você que é analista de teste de qualidade, você que é da área de segurança, que é da área de infraestrutura, responsável por montar essas esteiras de CI/CD, também são responsáveis por fazer a operação da aplicação em produção. Esse conteúdo é dirigido para vocês. E também é dirigido para a liderança, para os gestores, coordenadores, gerentes, que trabalham com o aspecto cultural dessas transformações, de como agrupar melhor. A definição passa por essas pessoas de liderança para fazer essa discussão de mudança cultural, principalmente em nível de equipe, e tem algumas decisões que a equipe não vai conseguir tomar sozinha para fazer a transformação devida dentro das companhias, para que as coisas consigam fluir e mudar a forma de trabalhar. Não tem como escapar disso. Aí precisamos da liderança. Então, esse vídeo também para você que é gestor na área de TI, envolvido com o processo de entrega de software, esse conteúdo também faz sentido para você. Bom, a ideia aqui é a gente falar justamente sobre as mudanças culturais que acontecem no nível de equipe, no nível de time, a remoção de barreiras também, e como que a gente pode colocar algumas diretrizes ou guardrails para delimitar um pouco até onde se decide definir a autonomia ou a independência desses times para trabalhar, desenvolver os produtos e também seguir com esse produto em direção à produção. Então, a conversa hoje está muito em torno desse aspecto cultural e tem muito a ver com os temas que a gente traz aqui no canal de Fast Software Delivery, onde o meu objetivo é ajudar você, profissional da área de TI, principalmente desenvolvedor e times de infraestrutura que montam a estrutura de CI/CD para as companhias, acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho do aspecto cultural. Então, quando a gente tem a segregação de equipes que tomam conta de aplicações, e essas aplicações elas têm uma arquitetura de baixo acoplamento, tem muito mais facilidade para que essas equipes consigam trabalhar de uma forma muito mais independente do que equipes maiores que tomam conta, que na verdade não é que são maiores, equipes que tomam conta de sistemas maiores, com uma arquitetura com maior grau de acoplamento, que é um dos tópicos que a gente vai abordar aqui nos próximos vídeos. A gente está fazendo uma evolução aqui de como escalar a esteira de CI/CD dentro da companhia, e estamos passando por todos esses aspectos, seja de aplicações com arquitetura de baixo acoplamento e aplicações também com arquitetura com alto grau de acoplamento. A gente vai cobrir esses dois mundos aqui para vocês, tá legal? Mas o fato é, quando você tem um conjunto de aplicações com arquitetura de baixo acoplamento, as equipes elas são menores, porque as equipes, os sistemas, eles são muito modulares, principalmente para quem já trabalha com uma arquitetura de microserviço. Então, fica muito mais fácil você fazer a divisão das equipes e, com certeza, até a parte de versionamento de código já está muito melhor estruturada, segmentada, modularizada, de forma que permita que esses times tenham maior independência. E uma outra vantagem
além da equipe ser menor, ter uma aplicação de arquitetura de baixo acoplamento, é porque elas aprendem mais rápido, elas se adaptam mais rápido, elas respondem mais rapidamente durante o desenvolvimento do produto. Então, tem muita vantagem quando você trabalha com uma aplicação e times que conduzem aplicações com baixo acoplamento. A questão aí, ela passa a ser muito mais de apoiar, de facilitar essa questão. Então, quando a gente fala ali de reforçar a autonomia, reforçar a independência desses times, a gente tem que lembrar, pessoal, que a montagem de uma esteira de CI/CD, ela traz à tona a junção de vários times passam a trabalhar junto. Aqui um dos aspectos culturais que, independente se a equipe é pequena ou grande, a gente traz à tona quando monta a estratégia de criar uma esteira de CI/CD, não é simplesmente automatizar o deploy e orquestrar esse deploy de forma mais rápida durante todo o estágio de ambientes de testes. Não é isso. É justamente levantar a necessidade do que o pipeline, do que a esteira de CI/CD precisa ter para garantir que, sim, as aplicações elas passem por todos os estágios, mas pelas diferentes perspectivas de teste. Funcional, regressivo, integração, não funcional. E, para isso, a segregação e a identificação de quais sistemas precisam fazer parte daquela esteira é fundamental. E a divisão e a identificação do sistema vai direcionar para a divisão dos times. E o conjunto de times, que a gente chama de cadeia de valor, que dão a visão estratégica do negócio, o roadmap do negócio. E o time, as squads, conduzem o desenvolvimento desse produto. Tá legal? Então, é importante lembrar desse aspecto e também pensar no seguinte: times menores aprendem mais rápido, têm mais autonomia. Até onde vai essa autonomia / responsabilidade? Porque eles têm que ter empowerment, tem que empoderar esse time para que ele seja responsável. E aqui começa uma questão bem importante, que é, à medida que esses times também pedem mais independência, mais autonomia, mais agilidade, eles ganham mais responsabilidade. Então, precisa arcar com essa responsabilidade, e essa responsabilidade é a questão do o que você constrói, você roda ou você opera. Então, por isso que precisa ter no time a presença de todas essas equipes aqui, seja dev, seja QA, seja segurança, seja suporte, seja operações. Existem vários modelos de times, mas começa a se agregar e ter a necessidade de todos esses papéis para conduzir e rodar o produto. Para ter agilidade. Ok? E aqui, essa segregação do time, ela precisa tomar um certo cuidado, né? Porque eu já vi casos extremos de fazer a divisão das squads olhando para o nível hierárquico. Por exemplo, eu vou ter a squad, eu vou dividir as squads por gerência. Então, cada gerência vai ter uma squad. Não é bem assim, porque cada gerência é responsável por mais de um sistema. Né? Então, tem casos extremos como esse também, então é importante tomar cuidado quando for fazer esse tipo de definição. Então, novamente, faz a identificação dos sistemas, a divisão dos times pelo conhecimento, pela responsabilidade, e até mesmo a estrutura que está no repositório. Quanto mais independente, melhor. Como a gente está falando de aplicações de arquitetura de baixo acoplamento aqui, então vai ficar muito mais fácil de fazer essa segregação. E tamanhos de times aqui, o que é o famoso
conceito de até 8 pessoas ou 2 pizzas, né? Esse é o conceito que a Amazon trouxe. Então, esse é o tamanho em busca do ideal da formação do time. E essa visão cultural de ponta a ponta do produto, ela está no centro. É justamente a questão de trocar a visão de uma visão produtizada por uma visão projetizada. Aqui começa-se a pensar 100% em produto. E justamente por isso que permite que essas pessoas, esses times, dando maior independência, dado que a aplicação e a arquitetura também permite isso, permite que elas se movam muito mais rapidamente. Então, o que precisa fazer para apoiar esse aprendizado é justamente uma cultura de sem culpa, onde as pessoas aprendem se sintam confortáveis em compartilhar os problemas, os erros, para melhoria contínua. Aqui tem o continuous improvement e trabalhar com a cultura do sem culpa, justamente porque é uma equipe mais compacta que vai fazer toda a definição, desenvolvimento, teste e operação do produto. Tá legal? Um outro aspecto importante aqui para permitir que essas equipes elas se movam rapidamente é o papel da liderança. A liderança precisa começar a trabalhar forte na remoção de barreira que existem, porque essa transformação ela ocorre no momento da companhia e não é todo mundo ao mesmo tempo. Ela começa a ocorrer em determinados times que começam a se mobilizar, principalmente identificando quais são os pontos, os sistemas e as áreas que vão ter maior benefício com isso, e começa-se por essas áreas. Então, não é um Big Bang na companhia para fazer uma transformação como essa, porque não é simplesmente colocar o ferramental para orquestrar o deploy e o teste dentro das empresas. É muito mais do que isso, como a gente está percebendo aqui. Então, como eu estava falando, essas equipes, a liderança, ela tem que... Você vai ter um momento em que você vai ter a transformação dessas equipes, já buscando uma nova forma de trabalhar, e você tem todo o restante da empresa trabalhando na forma antiga. Então, é claro que alguns aspectos precisam ser observados, identificados, e o papel da liderança é justamente esse: ajudar na facilitação para que consiga ir transformando alguns aspectos para que essas equipes que têm o propósito de ser mais ágil, mais independente, mais veloz para desenvolver e entregar o produto, elas removam as barreiras delas do dia a dia e elas tenham mais facilidade. Então, por exemplo, na liberação de ambiente, tem que disponibilizar para esses times recursos do tipo cloud ou até mesmo on-premises, mas com recursos de nuvem. Um provisionamento rápido de ambiente de teste, provisionamento rápido de ferramental de apoio ao desenvolvimento, provisionamento de infraestrutura de banco de dados, infraestrutura de dados para se fazer os testes. Então, é muito importante já começar a pensar em como facilitar e não colocar esses times criando novas formas de trabalho para remoção de barreira e facilitar o trabalho no dia a dia desses times, enquanto a empresa continua trabalhando na forma tradicional. Então, toda a parte ferramental, acesso, tem que ser pensado para dar mais mobilidade, mais agilidade. E, inclusive, tem um conceito de platform model, que é um modelo de plataforma onde você pode montar uma squad com esse propósito, com PO, com analistas de infra, analistas que tenham o conhecimento do desenvolvimento, porque vai requerer muita automação, equipes de
de conhecimento de estrutura de ferramental, porque a partir dessa squad, você começa a montar uma plataforma de serviço para essas equipes que precisam de mais agilidade. Então, seja na requisição de infraestrutura, seja na requisição de acesso a ferramental, ou criação de repositório, criação de build, ferramentas de teste, acesso a ferramentas de monitoração, você disponibiliza e automatiza tudo isso com as a service, para que esses times não percam tempo concorrendo com o restante da companhia, aonde, para se ter acesso a esses determinados recursos, passam por um sistema de ferramenta de ticket e entra na fila. Então, é interessante já tentar pensar também em como abastecer e remover a barreira para esses times, já pensando numa visão futura. Essas equipes, elas vão requerer suporte em níveis de tecnologia mais avançados, práticas mais avançadas. Por exemplo, é importante que a infra possa oferecer suporte para Canary Release, por exemplo, né? Para que esses times possam ter a experiência de colocar a aplicação em produção de forma rápida, mas com baixo risco, de forma testando experimental para alguma base inicial de clientes. Então, é importante o papel da liderança para apoiar nessas alterações, nessas mudanças que vão ser necessárias e que os times não têm condição, não têm autonomia para fazer esse tipo de mudança. É a liderança que precisa prover. Então, além disso, além de remover a burocracia, pensar em novas formas, por exemplo, deixar o processo de GMUD mais eficiente. A gente tem aí a barreira e a divisão de responsabilidades com desenvolvimento, time de QA, segurança, suporte à produção. Essas barreiras elas precisam ser derrubadas para permitir uma melhor colaboração. Porque o que acontece é o seguinte, no início dessa transformação, você começa a trabalhar muito mais próximo com pessoas de diversas áreas que antes se trabalhava em áreas diferentes, agora passa a ser do convívio diário. Por exemplo, Dev QA, Dev Infraestrutura, QA Infraestrutura, Arquitetura, Segurança. É o dia a dia da Squad para tomar as decisões, para operar o produto, desenvolver o produto, testar o produto. Então, da mesma forma que todo mundo quer e almeja ter essa mudança para ter mais independência, mais autonomia, pode ficar certo que essa questão de relacionamento ela existe, vai aparecer, é muito comum, e segura, e trava o andar do trabalho, a mecânica, ou a cadência, a dinâmica do trabalho dos times no dia a dia. Isso dá muito problema. Então, esse é um aspecto que a liderança precisa ficar de olho e trabalhar junto para que consiga dar o apoio necessário para ir eliminando esse tipo de barreira cultural que vai aparecer, que é normal no dia a dia, quando a gente começa a escalar esse tipo de experiência de desenvolvimento de software com essas novas práticas dentro da companhia. Tá legal? Então, a questão... Então, falamos aqui a questão das barreiras. Agora, a questão dos guardrails, que são as diretrizes, galera. Porque o que acontece? Até onde vai a independência que esses times podem ter? Então, é muito importante que se faça uma definição de diretrizes para estabelecer até onde esses limites são possíveis. Então, é claro que não vai se dar independência total para esses times. Eles precisam ter acesso à produção, precisam ter acesso às ferramentas de monitoração, precisam ter acesso aos ambientes de teste, precisa monitorar o ambiente de teste, mas precisa se definir diretrizes para que isso aconteça.
para não ficar solto, porque existe aí uma questão de capacidade e eficiência também, tá certo? Para poder escalar esse conhecimento dentro da companhia. Então, é necessário que se defina muito bem quais são essas políticas, quais são essas diretrizes. E você pega, por exemplo, falando de setores do mercado que são altamente regulados, né? Então, se você fala que vai remover os processos mais burocráticos, como board de aprovação de mudança, precisa garantir, estou dando alguns exemplos aqui, tá? Aí precisa garantir que haja alguns padrões auditáveis, por exemplo, para colocar as mudanças em produção. A maioria das ferramentas hoje, todas elas têm recursos de sobra para fazer, para auditar em cada passo que a aplicação passou e você poder fazer essa rastreabilidade. Mas é preciso montar a estrutura para que isso aconteça. A ferramenta sozinha não faz nada, precisa ter o processo. Precisa ter o processo apoiado por ferramenta. Então, você pode fazer algumas mudanças. Por exemplo, se vai tornar o processo de GMUD mais eficiente, você vai implantar uma GMUD 100% automatizada e auditável, com a velocidade que as equipes menores precisam? O que precisa para isso acontecer? Certo? Por exemplo, são novas mudanças que surgem e novas definições que surgem justamente pelo fato dessa nova forma de trabalhar. Então, por exemplo, quando os times estão mais habituados a trabalhar com Canary Release, por exemplo, você vai colocar alguns critérios do tipo exigir que para se fazer esse tipo de release seja possível para menos de X% dos clientes que executem teste as mudanças por um período Y antes de completar a virada integral. Quais são os parâmetros para se liberar uma release, que é uma Canary Release, por exemplo? Então, são coisas que aí sim a liderança, elas precisam estar muito perto, porque são necessidades que vão surgir e é a liderança que vai ter a capacidade de impulsionar esse tipo de mudança na companhia, que não está no escopo de trabalho das equipes. Bem, dito isso, uma vez que a gente tem que as mudanças elas entrem em vigor, a regra do jogo está clara. Então, as equipes vão ter que trabalhar dentro dessas diretrizes que foram definidas, justamente para que a organização ela tenha tudo em conformidade, principalmente em momentos de auditoria e para aprovação regulamentar. Tá ok? Agora, tem outros fatores, outros pontos dentro dessas mudanças todas, e que são trade-offs, né? E que vale a pena fazer uma análise para entender até que ponto precisa fazer uma mudança mais complexa ou não, do tipo, por exemplo, vamos falar de criação de ambiente e deploy automatizado. Então, passa por uma escolha, por exemplo, você vai querer capacitar toda a tua equipe para escolher as suas próprias ferramentas de criação de ambiente, de deploy, de teste automatizado, ou prefere ter uma abordagem mais corporativa, para ter mais eficiência e usufruir do conhecimento que a própria empresa tem em toda a organização, para toda a empresa. Então, essa é uma decisão que passa pela linha como eu falei, a linha de capacitação do time e eficiência, né? Então, a gente tem outro exemplo também que a gente pode dar com relação ao versionador de código. Você vai querer que seja um versionador de código, vai querer ter o seu próprio versionador de código, a tua equipe vai ter o seu próprio versionador de código, ou prefere ter um versionador de código padrão
para a empresa como um todo? Porque tem outros aspectos, que influenciam essa decisão, né? Principalmente quando a gente fala em ter eficiência em aquisição de ferramental, porque o volume incorre em custo, né? E esse custo é em suporte, o custo de contratação, o custo de suporte, o custo de renovação, do licenciamento das ferramentas, enfim, passa por toda uma estrutura, né, de definições que vale a pena dar uma pensada, né? Então, por exemplo, o próprio Google, né, ele tem uma ferramenta, uma única ferramenta de versionamento, que ele simplesmente, a definição é uma única ferramenta e todo mundo pode olhar o código de todo mundo. Então, são esse tipo de definições que vale a pena se pensar nos prós e contras, para ver o que efetivamente, o que está travando, o que efetivamente é mais vantajoso, que vai se ter mais eficiência dentro da companhia, para que aí sim o desenvolvimento e o suporte aos produtos realmente tenham a possibilidade de escalar, né? Realmente ter uma escala maior, ter velocidade, ter agilidade, porque muda completamente a forma como os times trabalham. E esse conceito de plataforma, ele é bem importante, é o que está em top hoje, como solução de tecnologia e processo no sentido de facilitação, de trazer mais agilidade para que os times de desenvolvimento não percam tempo em filas, né, para a operacionalização de algum recurso que seja necessário no dia a dia do desenvolvimento dos produtos. Então, é muito forte essa questão de plataforma, pensar nessa forma de plataforma para colocar os recursos as a service, como serviço, de forma automatizada para os times de desenvolvimento, para desenvolver o seu roadmap, para testar, para monitorar, para levar em produção e liberar para o valor para o mercado. Tá legal, galera? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Como eu sempre falo, conteúdo novo toda semana. O meu objetivo aqui é ajudar você, desenvolvedor, você que é suporte a ambiente, responsável pela criação dessas esteiras de CI, CD, a acelerar o processo de entrega de software dentro da companhia de vocês. Então, fiquem espertos, todo dia, toda semana a gente tem um conteúdo novo aqui para vocês e eu vejo vocês na próxima. Até mais.